Nosso módulo, primeiro módulo, tem 4 lições que vamos tratar neste primeiro momento. Começamos, então, com a primeira aula sobre pesquisa e pesquisador. Algumas vezes nós percebemos que alunos têm um certo pavor da ideia da pesquisa, ou seja por qualquer razão. Se tem muitas razões para ter medo. Não existe. Basta nós sabermos como fazer o caminho. Quando temos um mapa, quando temos um plano, isso resulta muito mais fácil. Então, o que nós precisamos aprender, em primeiro lugar, é que a pesquisa nada mais é do que um procedimento natural de alguém que deseja se formar ou alcançar algum resultado específico. Há muitas razões por que pesquisar, né? E uma das razões que nós podemos falar é que podemos chamar de ordem ou razão intelectual. E a outra, uma ordem prática ou razão prática. A primeira, intelectual, o desejo de conhecer para ter a satisfação de saber das coisas. Alguns estudantes que gostam de pesquisar antes das aulas para saber o que vai acontecer, e outros vão mais além, já escrevem os seus trabalhos mesmo antes de serem pedidos. Porém, nós sabemos de que nem todo mundo tem esse desejo de conhecer. E uma segunda razão é a questão prática. A prática no fato de encontrar algum resultado que seja eficiente ou eficaz para alguma situação. Então, nós temos essas duas razões, né, por que fazer pesquisa. E o pesquisador, logicamente, tem que ter algumas qualidades ou características, atitudes. Uma delas é conhecimento do assunto, a que vai ser pesquisado. A gente precisa trabalhar naquilo que está envolvido, seja prática ou seja teoricamente. O que nós devemos saber, então, de que o interesse do pesquisador geralmente deveria e deve estar num assunto em que ele vivencia. Se eu sou um administrador, eu preciso trabalhar nessa área para me aperfeiçoar e, pesquisando nessa área, me tornar um melhor administrador. Será difícil procurar um problema matemático, a não ser de que tenha muita relação com essa questão de administração. A outra coisa é que o pesquisador que vai fazer uma pesquisa deve ser curioso. Então, interesse em estudar, interesse em responder ou sanar dúvidas que surgem diante das questões do dia a dia, do trabalho, da sociedade. Então, curiosidade, criatividade, onde você desenvolve, então, elementos práticos para o julgamento, para pesquisar, para descobrir as diferenças e justificativas de diversas situações. Então, ele torna a sua pesquisa um meio prazeroso, né, de criar alguma atividade ou situações para resolver os problemas. Integridade intelectual, quando ele permite também dar liberdade ao seu pensamento, em pensar, em arriscar, mas também em reconhecer as possíveis críticas ao seu trabalho e também conceder aos questionamentos o seu valor e aceitar o contraditório. Sensibilidade social, toda pesquisa deve trazer um retorno social, um retorno à comunidade onde está, uma proposta de mudanças de vida para as pessoas, que traga benefícios para as pessoas. Então, é importante também olhar para a realidade onde as pessoas estão, onde o pesquisador trabalha. Imaginação disciplinada é manter a mente concentrada no objeto de estudo. Então, às vezes, a gente assiste ou lê um filme, assiste um filme ou lê um livro,
E ele se desvia, então, você, o pesquisador, se desvia desse assunto indo para outros lugares. Então, a pessoa tem que ter um objetivo claro, um alvo claro. Ele deve ser disciplinado nessa questão da sua imaginação, em pensar as situações. Tá? Então, imaginação aqui não se trata exclusivamente de sonhos aleatórios, aqui se trata de estudo, de pesquisa, de pensar como que vai acontecer. Perseverança e paciência é algo que necessita o pesquisador ter, porque ele nem sempre vai encontrar respostas às questões e ele vai precisar procurar ser perseverante, ser insistente nessas questões. E confiança na sua experiência, que tem muito ou pouco alcançado, para que assim ele possa trabalhar com os conceitos, com os questionamentos, com as situações em que ele está. E a experiência que ele vem trazendo vai ser muito importante para validar essas pesquisas, se está indo para o caminho certo ou no caminho certo. Alguns têm que pensar também, no caso, quando o pesquisador deve pensar sobre os seus recursos humanos, materiais e financeiros. Embora seja uma pesquisa mesmo de curso, de um terceiro grau, de um segundo grau, enfim, qualquer tipo de pesquisa, ela vai requerer, talvez, outras pessoas que ajudem você, o pesquisador, vai requerer de materiais, como livros, entrevistas, uma série de situações onde o pesquisador precisa se informar, e recurso financeiro, que vai na compra do livro, passagem, enfim, isso vai depender do seu objetivo de pesquisa. Mesmo sendo uma pesquisa teórica, às vezes você vai precisar ir aos lugares onde pode ter resultados, né, ou informações para você, enfim. Isso tem que ser pensado também quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai pensar em termos de pesquisa. Para isso, então, ajudar o pesquisador, existe um projeto de pesquisa que pode ser desenvolvido. Nas aulas seguintes, vamos ir falando até chegar no projeto de pesquisa, onde você vai poder saber os caminhos ou o caminho a seguir, que esse projeto de pesquisa tem que ter para te orientar e, ao mesmo tempo, para aquele que vai ser seu orientador tenha um mapa, um GPS, como eu chamo, para você não se perder, saber sobre datas, sobre recursos, se precisar, enfim. Dessa maneira, você vai trabalhar com mais direção, mais disciplinado. Então, o projeto de pesquisa é uma antecipação daquilo que você vai desenvolver. Então, o modo como você vai fazer, nós vamos aprender isso para que assim você e eu saibamos, como pesquisadores, quando temos um projeto de pesquisa, desenvolvemos, né, uma disciplina. Assim vamos cumprir metas, eficiência, prazos, enfim. Isso vai ajudar a cada um que faz uma pesquisa, porque tudo está dentro de um planejamento concreto da pesquisa. Então, precisamos elaborar esse projeto. Geralmente, assim, e isso foi também a minha prática, equivocadamente, quando nós ouvimos a ideia de pesquisa, a nossa primeira intenção é correr atrás, ou a nossa primeira ação é correr atrás da biblioteca, onde há muitos livros, e nós vamos juntando os livros. Eu acho que o momento está errado. Primeiro, há que pensar outros passos antes de levantar essa bibliografia. Então, isso nós vamos aprender para você ter economia de tempo. Às vezes pensamos que vamos economizar e achamos que esses atalhos são melhores, mas erramos tremendamente. Quais são os elementos de um projeto de pesquisa? No final, você vai ter um projeto, já um modelo, como fazer, mas
há algumas coisas interessantes que a gente pode adiantar, como é a questão do problema. Então, na minha perspectiva, a questão do problema é o coração da pesquisa. A formulação do problema, das hipóteses, é o centro ali da pesquisa, onde você vai ser o pesquisador, aquele que vai trabalhar. Assim, no seu guia de estudo, a apostila, você tem lá um esquema, né, da pesquisa, né, como que vai caminhando a pesquisa passo a passo. É um quadro simples, né, sem nenhuma observação, mas pelo menos para que você tenha ideia o processo que vai acontecer. E assim você possa usufruir melhor do material que você tem e que nós estamos compartilhando com você. Então, essa primeira aula que nós temos aqui é o que nós podemos dizer, podemos afirmar, e espero que tenha sido objetivo, claro, e se houver algum problema, alguma dúvida, não deixe de enviar um correio eletrônico para mim. Meu e-mail é miguelaguilera@ebad.com.br, tá? E meu WhatsApp, se você quiser, é 16, o código, e o meu telefone, o número telefônico é 99739-2909. Então, nós temos esses aulas, ou essas futuras aulas, para você caminhar nesse projeto de pesquisa e TCC final. Nos encontramos, então, na próxima aula, e um bom proveito para você, boas aulas, bons estudos, e não deixe de fazer as leituras e os trabalhos ou perguntas que foram feitas com muito carinho, pensando em ajudar você e você ter eficiência e eficácia no seu trabalho. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Aula 2, vamos falar um pouquinho sobre método científico, caminho para o conhecimento. Bom, aqui uma aula bem teórica, essas primeiras aulas são extremamente teóricas, da metade para frente tornaremos as coisas um pouquinho mais práticas. Então, o método científico nada mais é que um caminho. O ser humano, a partir dele que nasce, ele entra em contato com as coisas e ele precisa ir conhecendo. Os primeiros contatos da criança, do ser humano, da pessoa, são coisas simples. Ele vai conhecendo, ele vai tendo elemento para ser conhecido, vai construindo, então, o seu conhecimento. Hoje, nós temos um conhecimento amplo, por quê? Porque você estudou, porque você leu, enfim, várias coisas aconteceram. Então, é possível afirmar que cada coisa observada que nós temos na nossa frente estimula o sentido, estimula a nós para procurarmos saber das coisas. Certo? Na área SAI, temos na nossa imagem, ou melhor, na nossa mente, uma imagem do objeto. Eu tenho aqui na minha frente um computador, esse é um objeto, eu sou o sujeito, eu tenho um relacionamento com ele. E o meu relacionamento, vai chegar outra pessoa, aqui vai olhar o computador e o relacionamento com essa pessoa vai ser diferente, né? Essa pessoa com o computador. Então, o conhecimento, né, vai acontecendo nessa relação. E para nós tirarmos o maior proveito, precisamos, então, de um método, de algo como fazer isso, né? Como conhecer isso. Tá? Então, os antigos já sabiam sobre conhecimento. Né? E eles pensam que começa com a percepção, né, de algo que está ali e que vai assumir uma figura no intelecto. Claro que o mundo da filosofia, né, a teoria do conhecimento é uma ciência que vai trabalhar esta questão de como conhecer. Inclusive, há indicações para você ler e ter uma noção sobre este assunto. Mas é importante saber de que nós vamos se conhecer a realidade. Isso que nós temos que entender. Há forma, há métodos de conhecer a realidade. E duas maneiras de conhecer a realidade é a intuitiva. Né? No seu guia de estudo está ali explicado claramente, né? Que é obtida por meio das impressões sensoriais que levam, então, a intuir, né? A intuição, né? A intuir os fatos reais
exteriores ou do espírito, né? O pensamento, sem auxílio do raciocínio. Você olha e vê. Então, a intuitiva. E a outra é a racional ou conceptual, que é o resultado lógico da operação da mente. Então, e ela nos ajuda a conhecer, então, a realidade. Então, o seu trabalho é racional. O seu trabalho aqui, né, não é intuitivo somente, né? Talvez tenha começado com alguma intuição, mas agora é resultado lógico do seu pensamento, da operação da sua mente, e não determina e nem especifica a realidade. No sentido de que, por exemplo, diante do mesmo prédio, podemos dizer que este edifício é grande e tem muitos escritórios ou apartamentos. Mas também outra pessoa vai dizer outra coisa. Então, o que nós temos que entender é que quando nós trabalhamos com o conhecimento ou com a pesquisa, nós temos que fechar o objeto que vamos conhecer. Então, por exemplo, vamos colocar uma ilustração bem simples, uma cidade. Então, você pode conhecer um voo rasante de um helicóptero, você vai conhecer a cidade. Mas você pode descer numa praça e você conhecer profundamente essa praça. Então, você conhece a praça da cidade. Ainda você pode conhecer a casa, né, e o apartamento, um quarto. Então, o que acontece na pesquisa? O que eu chamo de afunilamento. Então, o seu trabalho é fazer essa pesquisa racional nesse âmbito ali fechado, né? Delimitar o objeto que você vai estudar. Então, e a delimitação, isso requer reflexão. A delimitação requer pensar. Por isso que a pesquisa racional conceptual é o resultado lógico da operação da mente e não determina nem especifica a realidade. Você nunca vai exprimir toda a realidade. Virá outra pessoa e ela verá outras coisas. Essa é a questão. Então, você estuda um objeto e olhar de uma perspectiva. Aí vem outra pessoa, olha de outra perspectiva, vê outra realidade. Não é que a outra está errada, nem você que está certo. Ambos estão corretos por perspectivas diferentes. Uma simples ilustração poderia ser os próprios evangelhos de Jesus. Nós temos 4 evangelhos. Lucas é um pesquisador, ele mostra isso no início do seu capítulo. E você tem 4 perspectivas que se complementam. Não são contraditórias. Há uma complementação. Por quê? Porque as perspectivas são diferentes. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, né? Então, é uma perspectiva, né? Olham o mesmo objeto juntos, né? Um olhar juntos para o mesmo objeto Jesus. Mas a perspectiva é diferente. Então, para ter isso, nós precisamos, logicamente, daquilo que é o método. Método é um caminho. Né? A palavra método simplesmente significa caminho, né? Onde você vai ter um conjunto de conhecimentos relativos a algum objeto, ou vai te levar a conhecer algum objeto ou fenômeno. Então, você tem um fenômeno na sua frente, um objeto, e a pergunta é como que eu vou chegar a esse objeto? Ou como eu vou descrever esse objeto? Então, quando eu falo de objeto, não necessariamente significa algo físico. Então, um objeto pode ser teórico. Né? Tá? Dessa maneira, então, nós temos que ver que na pesquisa metodológica e científica precisamos, então, conhecer os aspectos básicos sobre a metodologia científica para que não seja algo como senso comum. Tá? Então, partimos de uma simples definição de método como sendo um caminho que tem um procedimento técnico ou um meio de fazer alguma coisa para você alcançar o objetivo que você deseja. Os tipos de pesquisa são, aqui você tem na sua
no seu guia de estudo, né? Você pode ver em termos quantitativo, qualitativo, exploratório, descritivo, explicativo. Então, esses modelos são os tipos de pesquisa, né, que podemos enxergar. Com certeza, o nosso trabalho maior na área de teologia, Bíblia, vai trabalhar na descritiva, né, explicativa, onde você poderá usar todos os recursos à sua mão. Não é que as outras não tenham condições, também tem, tá? Você pode ter, por exemplo, através de entrevistas, achar soluções a diversos problemas eclesiásticos, tá? Assim, temos para esses modelos de pesquisas para solucionar os problemas. Agora é saber que tipo de pesquisa eu vou fazer, tá bom? Para saber trabalhar com os elementos corretos. Dessa maneira, então, nós temos que usar todo o nosso esforço para andar nesse caminho escolhido. No fórum de aula, ou nas perguntas, né, algumas perguntas sobre pesquisa científica e a forma de conhecer a realidade, para que você lembre esses passos básicos. Tá? É evidente que você vai ter algum material complementar, seria interessante você ler para você ampliar e facilitar a sua compreensão desta caminhada da pesquisa científica. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos a nossa segunda aula e esperamos, então, que você tenha sido abençoado e compreendido. Mais uma vez, se há dificuldade, não deixe de nos mandar mensagem por e-mail ou também seja por WhatsApp ou através da sua coordenadora, orientadora, nós estaremos aqui para ajudar, tá bom? Deus abençoe e nos encontramos na terceira aula. Estamos na nossa terceira aula. Espero que você esteja acompanhando, não somente através do vídeo, mas também, principalmente, o vídeo é mais um apoio, mas principalmente através da leitura, ou as leituras, de diversos capítulos, aulas, e também das orientações das aulas que são dadas através das leituras complementares. Quando nós falamos de correntes metodológicas, nós estamos querendo dizer, de certa forma, caminhos, né? Esta preocupação de ter um método vem de Descartes, né? Este pensador, né, que provocou, então, a forma de pensar, né? A famosa frase cogito ergo sum, penso logo existe, vem dele, veio para pensar e ver como conhecer, né, a realidade, que há diversos enfoques da realidade, fruto das correntes metodológicas. E nós colocamos algumas aqui rapidamente. Claro que cada uma delas requer um cuidado mais profundo. Mas o básico para você entender um pouquinho de como conhecer, o que está aí. Porque é importante você saber, porque você trabalha com conhecimento, você trabalha com pessoas, nós falamos com pessoas, debatemos com opositores do Evangelho e devemos também ter um básico de conhecimento geral. O empirismo é uma doutrina que vem e afirma que todo conhecimento provém unicamente da experiência e se limita, então, àquilo que pode ser captado do mundo externo pelos sentidos ou do mundo subjetivo pela introspecção, sendo geralmente descartadas as verdades reveladas e transcendentes do misticismo ou a priorística inata do racionalismo. Tá? Então, para ele, um indivíduo, quando entra no mundo, é uma tábula rasa e tudo aquilo que vai ser processando será aprendido ao longo da sua vida e vai conhecendo. Tá? O positivismo é um sistema de Augusto Comte, e este também vem fruto do empirismo, onde a ciência experimental tem profundo valor, ou é a base de tudo. A excelência do conhecimento está na ciência. Tá? Então, a ciência é o modelo por excelência de conhecimento. A ciência é o único conhecimento possível e seu método é o único válido. Isso significa, então, que qualquer coisa fora
da ciência não é possível conhecer. Estruturalismo considera a realidade como composta de estruturas. Estrutura é um plano hierarquicamente ordenado, ou seja, uma forma interior que representa uma ordem intrínseca a todos os fatos, objetos e sistema. A estrutura é o que preserva a cidade dos fatos, dos objetos e sistema. Então, para o estruturalismo, então, nós precisamos analisar estruturalmente, podemos dizer até por camadas, os fenômenos sociais. O funcionalismo é uma derivação do estruturalismo que destaca a função, né, como principal estrutura a ser considerada. Podemos dizer, a pergunta do funcionalismo é: funciona? Se funciona, é verdade. Tá? Um pouco parecido com o pragmatismo, né? A dialética é uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possuem diferentes pontos. A famosa dialética vem conhecida como dialética hegeliana, né? Temos uma tese, né? É o primeiro momento. O segundo momento é a antítese e o terceiro momento uma síntese, né? Então, essa síntese se torna, mais uma vez, uma tese que tem uma antítese e vai trazer outra síntese. Então, é um processo, não sei se circular, mas é interessante porque, por exemplo, nós temos até linhas teológicas pensando assim: Pedro tinha um evangelho, Jesus tinha um evangelho, então Paulo e Pedro tinha outro, e aí produz um terceiro evangelho, o terceiro cristianismo, que seria paulino. Então temos teses, temos a síntese. Aliás, temos tese, antítese e síntese. Alguns até analisam os fatos históricos dessa maneira, né? Temos positivo, negativo e produz um terceiro. Também é uma forma de você trabalhar e descobrir e trabalhar os fenômenos sociais, sociais, políticos e da vida. O existencialismo, né, o movimento filosófico, que destaca a ideia de que a existência do ser humano é que define a sua essência. Ele nasce e, através da sua existência, vai definindo o que ele é, que vai ser. Ou a natureza humana vai determinar a sua existência. Hoje é muito comum atualmente. Ele vem desde o século XIX e XX, na literatura e na teologia. Na teologia é muito forte com alguns movimentos teológicos chamados teólogos liberais, né? Um deles mais conhecido é Rudolf Bultmann, né? Kierkegaard também é um filósofo, mas ele é mais da área cristã, né? Está citado aqui. Para Kierkegaard, argumentava que é fundamental para o espírito reconhecer que temos medo, não só de objeto específico, mas também do indefinido sentimento de apreensão, o qual denominou temor. Há um escrito dele, Temor e Tremor, se não me engano, o nome dele. Temor que é, segundo ele, a forma que Deus tem de pedir a cada indivíduo um compromisso, adotando um estilo de vida pessoal válido. Tá? Então, você pode ver de que estas são as formas que são mais, não vou dizer populares, mas que estão mais na atualidade sendo trabalhadas nas pesquisas. Então, geralmente, o escritor vai dizer: olha, minha maneira de trabalhar vai ser dessa aqui, vou partir da experiência, vou analisar as estruturas, enfim. O escritor, o pesquisador, você vai descobrindo com a experiência qual é a linha que está seguindo. A fenomenologia, o movimento filosófico mais próximo, século XX, estuda os fenômenos em si mesmo, independente dos condicionamentos exteriores a ele, cuja finalidade é aprender a sua essência, a estrutura da sua significação. Então, hoje se fala muito de que a nossa realidade influencia tremendamente esta realidade, influencia, então, o nosso conhecimento. Neste caso, este movimento filosófico, ele estuda o fenômeno em si, independente desses condicionamentos exteriores. Então, nas suas leituras que nós colocamos agora, há um artigo sobre 9 páginas, onde você vai
a estudar sobre a relação, que já falei um pouquinho, a relação sujeito e objeto, que é aquele momento de que eu me relaciono com o objeto que eu vou estudar. Quando eu falo objeto, não falo necessariamente um livro, um caderno, um objeto específico. É o lugar de estudo, a questão que eu vou pesquisar. Então, por exemplo, evangelização, esse vai ser meu objeto, tá? Assim, bem simples. Então, o que acontece? A pergunta é, eu vou me deixar influenciar pelo objeto que eu analiso ou eu vou influenciar o objeto que estou analisando? Então, parece ser meio, né, filosófico? Filosófico é. Então, o conhecimento é uma riqueza de estudo. Tá? Então, você pode descobrir muitas vertentes para estudar um objeto e outro pode descobrir outro. Então, esta questão de que eu estou agora nestas aulas, 4 primeiras, é exatamente para tentar abrir as nossas mentes para poder entender de que o conhecimento ele é amplo. Não somente a revelação vai nos ajudar, mas também outras disciplinas, e nós podemos fazer, então, algo interdisciplinar para fazer um melhor trabalho e uma melhor divulgação, debate da nossa fé. Então, nesta aula, nós podemos ver essa questão dessas correntes metodológicas que você poderá conhecer pesquisando mais nas leituras indicadas. E, se você deseja conhecer, há muito material na internet para você se aprofundar ainda mais na questão do conhecimento. Então, falando de conhecimento, na nossa aula 4, que vamos já fazer, né, nós podemos falar dos níveis do conhecimento. Né? Então, existem alguns níveis que você vai descobrir o seu nível. Eu estou falando de nível de conhecimento no sentido de qualidade, né, ou de o melhor ou o pior. Tá? Aqui não é uma questão de níveis de valores. Então, nós temos o conhecimento sensível ou empírico, né, que vem do senso comum, aquilo que não há intenção nem preocupação de atingir, né, um objeto específico, aquilo que, vamos dizer, conhecimento popular do dia a dia. Né? Então, desculpe, o nosso conhecimento que fica, né, e que nós vamos diariamente aplicando, porque já estamos, todo mundo pensa assim e nós vamos fazendo. Né? Então, o conhecimento do senso comum, tá? É diferente do conhecimento científico, né? Está bem explicado aqui. Não há intenção nem preocupação de atingir o que o objeto contém, além das aparências. Alguma característica do conhecimento vulgar ou senso comum devem ser declinadas para maiores esclarecimentos. Né? Ele é sensitivo, ele é superficial, né? Não há nenhum método, tá? Do dia a dia, vamos dizer, né? Impregnado de projeção psicológica. Isso é o senso comum, aquilo que todo mundo pensa, né? Fala, né? Às vezes, alguns absurdos por causa do senso comum. O conhecimento filosófico a filosofia é a ciência das primeiras causas e princípios. Né? Nós falamos de conhecimento agora, um pouquinho, essas perguntas, né? O que é conhecer, por que conhecer, relacionamento sujeito-objeto, são questões filosóficas. Né? Este conhecimento filosófico, né? Nós temos que ver que cada ciência, né, procura trabalhar na solução dos problemas universais, tá? E elas produzem, então, um produto, né, que são claramente influenciados por alguma filosofia. Eu sempre digo que todos nós temos uma filosofia. Tá? E isso se trata do conhecimento filosófico. Nela, o conhecimento do conhecimento filosófico é caracterizado por objeto próprio, objetivo e método. Então, a ciência da filosofia tem isso aqui, os quais tornam-se expressos em conceitos, em juízos e argumentos adequados às formas de pensamento e observações que obedecem ao rigor lógico das deduções e induções.
Então, quando nós falamos de argumentos, quando nós falamos de dedução, indutivo, dedutivo, então nós estamos entrando no campo do conhecimento filosófico. Então, é evidente que o conhecimento filosófico e teológico vão muito próximo, né? Uma teologia não vive sem a filosofia. E, neste ponto, nós precisamos ter um conhecimento básico de uma introdução à filosofia, tá? Da filosofia. Então, temos também o conhecimento teológico, né? O método é reflexivo, é lógico, a fonte de conhecimento encontra-se nos livros sagrados. Não é somente o cristianismo que tem livros sagrados, vocês sabem disso, o Islã tem livros sagrados, o budismo, né? Podemos chamar de livros sagrados ou escritos, enfim, as religiões em si. Então, estes livros sagrados são fontes de informações para o conhecimento teológico. E o conhecimento científico é aquilo onde nós estamos tentando nos aproximar melhor cada dia, onde se investiga o que se fazer sobre formulação de problemas, os quais exigem estudos minuciosos para o seu equacionamento, né? Utiliza-se, pois, o conhecimento científico para que, através da pesquisa, seja contatado, né, as variáveis, ou seja, a presença ou ausência de um determinado fenômeno inserido em uma dada realidade, né? Então, você analisa, né, por exemplo, o campo de missões, né? Então, as variáveis são os personagens que surgem no meio, né? Se você estuda o protestantismo brasileiro, né? Quais são as variáveis da missão de fulano, cicrano. Então, esses personagens são variáveis que vão surgindo e vão sendo conhecidas através da sua pesquisa. Então, o conhecimento científico é aquele que vai além da experiência. Então, é, como fala, de científico mesmo, onde o que você vai trabalhar neste tempo é científico, tá? Onde você vai usar método, pesquisa, informações, análise, enfim, uma série de ferramentas que vão dar a você resultados para um problema que você deseja solucionar. Então, esse é o nosso primeiro módulo. Nós chegamos aqui como uma introdução maior a todos os segundo, terceiro e quarto módulo, onde nós vamos entrar um pouco mais na prática, em algo mais, talvez, palatável, né, o mais fácil de extrair, né, possamos absorver, mas é importante que você leia. Talvez me arrisco a falar que um dos segredos da pesquisa é muita leitura, sempre ter leitura. Isso vai ajudar bastante nas nossas atividades em todos os âmbitos da nossa vida ministerial. Então, será até o próximo módulo e que Deus nos abençoe. Até o próximo módulo.